Boa tarde, desembargadora Hilda. Seja, seja muito bem-vinda. Então, são agora 14h17, com a chegada da desembargadora Hilda, podemos iniciar nossa sessão. Sejam todos muito bem-vindos. Temos estudantes aqui, que coisa boa, da Uninassal, é isso? Sejam muito bem-vindos. Eu queria aqui saudar a todos os presentes, os eminentes desembargadores que compõem este egrégio colegiado, o representante do Ministério Público, doutor Domingos Sávio de Freitas Amorim, os advogados e advogadas, o defensor público, doutor José Cartel Dó da Silva, seja muito bem-vindo, senhoras e senhores servidores deste tribunal, especialmente aqueles que atuam no apoio direto à realização dessa sessão, servidores da Câmara, dos gabinetes, os profissionais de segurança que se revezam e todos que, de alguma forma, colaboram para o bom andamento dos trabalhos. Então, declaro aberta a sessão ordinária número 8, de 18 de março de 2026, que já está funcionando na sua forma híbrida. Então, nosso primeiro tópico é a apreciação da ata da sessão anterior, a sessão ordinária número 7, de 11 de março de 2026. Eu indago aos embargadores, concordam com a aprovação? Pela aprovação, senhor presidente. Desembargadora Ilna? Grato, desembargadora Ilna. Então, a ata é aprovada. Então, eu passo agora a homologação dos votos. Ficam as partes seus respectivos defensores, cientes de que a pauta número 8, disponibilizada por meio de publicação no Diário da Justiça Nacional e no portal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, referente aos julgamentos da sessão ordinária realizada, teve os processos submetidos ao sistema de voto provisório, os quais foram apreciados com votação unânime, tornando-se definitivos nos termos dos votos de seus respectivos relatores. Ressalva-se, contudo, aqueles processos que receberam destaque, seja por pedido de vista, seja por solicitação de sustentação oral, bem como eventuais feitos que permaneçam pendentes de votação. E a esse respeito, eu até avisei, nós temos uma votação interna, eu avisei o desembargador, desembargador Helder, que eu ia fazer vista num dos processos, e aí eu registro formalmente aqui o pedido de vista, que é o processo número 020 17 22 73 2024, como eu disse, da relatoria do desembargador Helder. E é interessante a gente ser presidente, né? A gente está aqui para servir, a base é essa, mas aí eu estou concedendo a vista que eu mesmo fiz. Então, vista concedida. Eu gostaria de fazer algumas observações. Na verdade, são três observações que a gente sempre faz antes de começar a sessão. São observações para sustentação oral. Então, antes de iniciarmos, me cumpre registrar três observações fundamentais à regularidade e à solenidade deste ato. A primeira, nos processos submetidos à Secretaria de Justiça, compete a todos os participantes, sem exceção, membros do Ministério Público, advogados, defensores, partes servidores e demais presentes, abster-se de mencionar quaisquer dados que permita a identificação das partes, em estrita observância ao que dispõe a legislação pátria, incluindo o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha e o Código de Processo Civil. Trata-se de dever geral, de proteção e intimidade e da dignidade das pessoas envolvidas. A segunda é no tocante à apresentação pessoal. Houve, inclusive, uma mudança no nosso regimento há pouco, e eu relembro aqui que o regimento interno do tribunal impõe o uso de vestes talares aos patronos e demais operadores do direito que fizerem uso da palavra nas sessões presenciais. Nas sessões virtuais, também se exige traje compatível com a liturgia do ato, como beca ou terno e gravata, devendo a Câmara permanecer ligada, em ambiente adequado e em condições apropriadas à realização da sustentação oral. E a terceira, que é importante, quanto à questão das gravações, há uma resolução conjunta do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público, número 13/2025, que dispõe que a captação audiovisual por qualquer das partes é permitida, desde que previamente comunicada esta presidência. A gravação deve ser integral e utilizada exclusivamente no âmbito do processo.
sendo expressamente vedada sua divulgação para fins diversos, tais como expulsão em redes sociais, transmissões públicas, monetização ou compartilhamento inadequado, sob pena de responsabilização civil, administrativa e criminal. É o que trata a resolução. Eu só estou reproduzindo aqui. Então, como eu disse, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou iniciar aqui. Houve um pedido de desistência na apelação número 5, que é a apelação crime número 0184385-14/2018. Então, havendo esse pedido de desistência, eu vou anunciar o resultado. Apelação número 0184385-14/2018, número 54 da pauta 8. O relator é o desembargador Benedito Helder Afonso Piapina, o apelante é o Ministério Público, apelados Marcos Vinícius Linhares Mesquita, Régio Rodney Menezes e Antônio de Oliveira Januário. O advogado é o doutor Marcos Fábio Silva Luna, e decisão: a turma, por unanimidade de votos, conheceu do recurso para negar-lhe provimento nos termos do voto do eminente relator. Então, julgamento concluído. Eu tenho aqui como próximo da pauta a petição criminal número 063-1740-11-2025, o número 31 da pauta 8. A relatora é a desembargadora Maria Ilna, e requerente SVCA, que é representado pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, e o requerido TZVCJ, cujos advogados são o doutor Renato César Pereira Lima e Liduína Patrícia Lins Perdigão, que foi quem requereu a sustentação oral. Então, eu passo aqui a palavra à desembargadora Ilna, que esse processo tem algumas peculiaridades. Desembargadora Ilna, a senhora tem a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Gostaria que Vossa Excelência perguntasse aos advogados e quem representa o recorrido se persiste o interesse de sustentação, uma vez que o recurso da recorrente foi desprovido. Pois não. Então, o que a desembargadora Ilna está resumindo é que, se o senhor fizesse a sustentação, se empenhasse, era nesse sentido que já ocorreu. A gente sempre anuncia com o objetivo de fazer com que a sessão seja mais célere. E eu indago ao defensor público, aliás, a gente até já conversou aqui, se tem interesse em fazer sustentação oral, já que não fez nenhum pedido, e quem tinha feito o pedido era o advogado aqui presente. Não, presidente. Então, eu vou anunciar aqui o resultado. Petição criminal número 063. Perdão, desembargador, talvez seja interessante ler um trechinho, ou eu só confirmo os votos? Talvez seja melhor só confirmar os votos, é mais rápido, né? Bom, então, voltamos nesse processo. Eu botei na cabeça que o relator do processo é a desembargadora Ilna. Desembargadora Ilna, a pergunta que eu fiz do desembargador Helder era para a senhora. Eu posso aqui colher os votos, então. Não precisa de leitura, não é? Que eu vou anunciar o resultado. Então, pronto. Voltamos aqui nesse processo. Desembargador Helder e eu indago. Desembargador Helder, mantém o voto proferido, acompanhando? Sim, senhor presidente, eu confirmo o voto provisório já lançado no sistema. Pronto, e eu também mantenho o voto, e anunciando aqui o resultado: petição criminal 063-1740-11-2025, relatora desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Decisão: a turma, por unanimidade de votos, conheceu do recurso para negar-lhe provimento nos termos do voto da eminente relatora. Então, o julgamento concluído. Doutor, boa tarde. Até uma próxima. Lhe peço licença aqui para chamar a seguinte. E eu queria só fazer uma colocação que estão aqui me advertindo, que não há mais sustentação presencial. Então, a gente passa para sustentações de forma remota, e eu vou propor aqui uma coisa que eu propus, que eu venho propondo nas outras sessões, que a gente, até por uma questão, porque mesmo assim ainda tem vários processos, até por uma questão da gente organizar o próprio tempo, eu estou sugerindo, inclusive peço isso quando eu estiver me manifestando, lendo algum voto ou algo assim, que coloque de 5 em 5 minutos o tempo
para a gente ter mais ou menos uma noção da nossa fala, de forma que possamos todos contribuir para uma sessão mais célere. Então, eu vou chamar aqui o próximo, que inclusive é de minha relatoria. Eu passo aqui a pauta normal, é o HC número 062042634-2026, o número 2 do roteiro. Eu sou relator, impetrante doutora Micaele Almeida Lopes, e paciente VJ de ON. Então, eu pergunto, a doutora Micaele está presente? A doutora Micaele está presente? É, eu não tô lhe ouvindo, doutora Micaele. Doutora Micaele, tire o fone e tente falar no microfone do computador, algum, que a gente não está lhe ouvindo. A senhora tá, a gente não consegue ouvir sua voz. Tem alguém presente que possa falar para a gente conseguir esclarecer se o problema é realmente no computador da doutora? Alguém que está presente pode falar? Quem está virtualmente, desembargadora Ilna, aliás, a desembargadora Ilna falou há pouco, né? Ok. Tá me ouvindo? Estou virtual. Excelência, está me ouvindo? Pois não, quem fala? É o doutor Ícaro, é só para confirmar que o problema é no Pronto, computador da doutora. é no computador dela, né? Pois, doutora, e aí, doutora, tem que ele auxilie? A gente pode deixar essa sustentação para... Eu chamo a seguinte, enquanto a senhora tenta resolver, a, a, a gente a gente passa para a próxima. Tudo bem? A senhora entendeu? Pode gesticular com a mão? Então, eu espero, a senhora reinicia e eu já vou chamando a próxima no sentido de agilizar, tá certo? Mas aí a senhora entra e sai e a gente faz o teste quando acabar a próxima sustentação, que a gente vai ganhando tempo aqui, tá bom? Pois então, eu lhe peço licença, eu vou chamar aqui o habeas corpus número 062, 195321-2026, o número 22 do roteiro. A relatora é a desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, e os impetrantes são os doutores Marcelo Lacerda Dantas e Marcos Antônio Caracas de Souza, e paciente Antônio Oliveira Silva. Eu vi o doutor Marcelo aí. Doutor Marcelo, boa tarde. Eu lhe atendi ontem, inclusive, não foi? Pois não. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Excelência, boa tarde. De fato, Tarde. estivemos juntos ontem, né? Despachamos, né, virtualmente, Isso. assim como eu despachei com o gabinete da relatora, a doutora excelentíssima desembargadora Maria Ilna. Também despachei presencialmente no tribunal com o desembargador Benedito Helder, né? Boa tarde a todos, né? Boa tarde aos membros da Câmara, aos eminentes, excelentes desembargadores. Pois não. Cumprimentar também. Deixa eu só Pois formalmente não. chamar aqui, que aí depois eu lhe Certo. dou a palavra e o senhor inicia o seu tempo. É só para Tá esclarecer. Alguém tem interesse que eu leia o relatório? É uma forma de agilizar não lendo. Todos dispensam? Ministério Público dispensa, excelência. E o senhor, Pode Marcelo? Sim, pois sim. Dispensado. Pois não. Então, vou chamar aqui de novo o processo, habeas corpus 062195321-2026, o número 22 do roteiro. Doutor Marcelo, o senhor tem a palavra pelo prazo de 15 minutos para a manifestação, viu? Seja muito bem-vindo e boa sorte. Muito obrigado, excelência. Eu gostaria de abrir essa sustentação com duas frases. São duas frases que eu acho muito relevantes para o processo e que impactam diretamente na liberdade do paciente, que são as frases tomou conhecimento e que acredita. De que se trata isso? Isso se trata de duas manifestações de dois
de 2 depoentes no decorrer do inquérito policial, né? E que, por conta dessas 2 palavras, dessas 2 frases, motivaram a prisão do paciente, né? No meu entendimento, não existe dentro essa investigação criminal deu-se início no ano de 2025, em meados de julho, e até a presente data não consta dentro nem dentro da investigação criminal, nem na denúncia do Ministério Público, nem nas decisões que foram tomadas pelo juiz que decretou a prisão do paciente, certo? Então, assim, não consta nos autos comprovação de transferência bancária, não consta nos autos nenhuma informação que possa ligar ele a qualquer tipo de crime, telemática, enfim, fotográfica, não existe nada, né? Muito pelo contrário. Tudo aquilo que se alega, a gente comprova com documentos acostados aos autos. Vou passar a palavra aqui para o doutor Marcos Caracas, que vai dar continuidade aqui à sustentação oral. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente, excelentíssima senhora desembargadora Maria Ilva, relatora do processo, e excelentíssimo senhor desembargador Benedito Helder. Esse é um fato curioso, porque o delegado no inquérito relata, e isso cria um grande celeuma, eu acho que na cabeça, inclusive, de Vossa Excelência, diz assim: parte integrante de organização criminosa PCC. Depois que aparece esse nome, eu acredito que cria uma dificuldade muito grande para o entendimento do processo como um todo. O menino Antônio Oliveira, que é nosso cliente, ele é um sujeito que tem residência fixa, tem uma fazenda, cria gado, abate gado, tem uma fábrica de ração, vende ração, tem um mercadinho, vende mercadinho, e a esposa é funcionária da prefeitura, ainda tem uma loja de vender roupas e sapatos. O que acontece? Sua Excelência, o juiz de piso, quando determinou a prisão dele, fundamentou que existiria isso, seria esse patrimônio, dava base a que esse cidadão, que é um trabalhador lá do município de Pedra Branca, de que faria lavagem de dinheiro a partir de bets. Aí nós trouxemos nos autos do pedido de liberdade os empréstimos que ele tem no Banco Nordeste, e algo em torno de R$1 milhão para financiar a atividade agropecuária, para financiar as atividades da fábrica de ração, e o mercadinho, as atividades dele. Aí, quando a gente provou de que o patrimônio dele era lícito, fruto do trabalho dele e da sua esposa, o juiz, Sua Excelência, disse, por todas as vênias, que isso só poderia ser visto durante a instrução. Mas serviu para prender. Serviu para prender, mas não serviu para dar liberdade provisória à prova de que o patrimônio dele é lícito. E isso de fato, me parece que traz uma contradição entre prender e o direito de liberdade. Bom, eu vou dizer, o Antônio é inocente? Eu vou dizer para Vossa Excelência que, para mim, mas nos autos não existe prova suficiente que ele seja inocente. Mas também não tem nenhuma prova cabal de que ele seja culpado. Não tem. Pode vir a ser que tenha durante o processo do inquérito? Pode. Mas essa prisão, Excelência, ela é abusiva e é ilícita, porque não está substanciada em provas. Tudo aquilo que é dito com ele é que parece que ouvi dizer, talvez seja. E aí tem uma face interessante demais. A polícia diz, no seu inquérito, de que houve uma reunião de uma organização criminosa para estabelecer quais seriam os próximos passos do planejamento. Aí bate uma foto, bota a foto no inquérito. E o nosso paciente não participa. Ora, como é que ele é considerado como um tesoureiro, pagador de aposta, e não faz parte da reunião de planejamento? Sabe por que ele não faz parte, Excelência? Porque ele não faz parte. Ele pode ter tido negócio com esse pessoal, porque ele tem uma BETS, e essa BETS, hoje, o interior está lotado de BETS irregular, sem registro, porque ele tem uma BETS do município de Pedra Branca e que não participa de atividade do município de Tirabubim. Tanto é que ele não participa de reunião. E participou, talvez tenha tido algum negócio, mas nenhuma prova concreta, não houve nenhum depósito. E diz que ele é tesoureiro, pagou. Quando foi que tesoureiro de quem? Quando foi que ele pagou uma aposta? Pagou para quem?
Como ele pagou? Quando pagou? Não tem um papel de jornal, não vale, em todo o inquérito. Então, Excelência, a prisão, ela é abusiva. O que eu rogo para Vossas Excelências é que ele seja liberdade provisória, com tornozeleira, botando ele em prisão domiciliar, se for o caso, mas ele é empresário, é um cidadão conhecido do município de Pedra Branca. Nunca se falou em absurdamente participação de nenhuma organização criminosa. Tem endereço fixo, é pai de família, casado, arrimo, sustenta a mãe. Sustenta a mãe. Aí, de repente, o sujeito é preso porque participou, talvez, de algum negócio, que ninguém sabe que é um negócio, porque a polícia não prova, e ele tem uma BETS. Se algum crime ele cometeu, não foi crime. Participa de contravenção penal, porque tem uma BETS que é irregular no município de Pedra Branca. E ainda aparece assim, como justificativo do fundamento, Sua Excelência traz, diz ele tem patrimônio. Ora, se tem patrimônio, o patrimônio não, mas não está compatível com a declaração de imposto de renda. Ele errou a declaração de imposto de renda. Mas declarar errado na declaração de imposto de renda não é crime. Né? Pode ser alguma, do ponto de vista tributário, que precisa pagar alguma multa, alguma sonegação, mas ser preso. Ser preso. Tirar da liberdade da pessoa de ir e vir, de sustentar sua família. Réu primário com bons antecedentes, porque alguém ouviu dizer que ele participava de uma organização criminosa. Prova não tem. Né? Sem prova nos autos. Me parece, Excelência, com todas as vendas, que ele pode até vir a ser, ao final do inquérito, do processo, quando a gente fizer parte da instrução, ser condenado por ter prova de culpa. Mas essa prisão preventiva dele é extremamente ilegal e abusiva, porque não está baseado em prova, está baseado em meras circunstâncias. E porque apareceu esse nome de PCC. É ao que parece nos autos. E aí eu rogo a Vossas Excelências que determine a liberdade provisória, ou com prisão domiciliar, com tornozeleira, tudo aquilo para que esse rapaz possa voltar para o âmbito da família dele e dar pelo menos as instruções dos negócios, porque os negócios dele estão se acabando. O rapaz tem uma fábrica de ração, tem uma fazenda de gado, a esposa não consegue trabalhar. E a cabeça dessa mulher, como é que está? Então, assim, logo que ele retorne ele para casa, vamos para a instrução, e na instrução nós vamos provar a inocência do Antônio Oliveira, que é um homem de bem, não é traficante, não participa de organização criminosa, não tem um depósito que ele tenha feito para essa organização. Um único depósito, uma única prova, um papel de lixo assim, anotado que ele tinha pago a alguém. Como é que ele é tesoureiro sem ter prova nenhuma? Não existe nos autos nenhuma prova que ligue ele a essa organização. Essa organização de jogo chamada Orubetes, não existe absolutamente nenhuma prova. Né? De seis vítimas ou testemunhas ouvidas na instrução criminal, apenas 2 falam que ouviu dizer e tem notícia de participação dele. As outras 4, nada apresenta contra esse rapaz. Né? Então, assim, inclusive a própria instrução do inquérito, ela mostra que tem horas que fala que ele é concorrente da Orubetes, tem hora que ele fala que é parceiro da Orubetes. E em nenhuma das suposições da autoridade policial ele confirma com provas. Né? Então, assim, no nosso entendimento, é uma prisão de fato ilegal. É isso, Excelência. Então, concluída a nossa missão. Parabéns aí pelas sustentações orais. Eu passo a palavra ao representante do Ministério Público, doutor Sábio. Muito obrigado, senhor presidente. Eminente desembargador Sérgio Parente, presidente desta egrégia Segunda Câmara Criminal. Excelentíssimo senhor desembargador Helder Biapina. Excelentíssimo senhora desembargadora Ilna Castro. Excelentíssimo senhor defensor público, doutor José Carlos. Ilustres servidores, estudantes de direito que prestigiam pessoalmente, presencialmente esta sessão, e de modo que eu faço uma saudação especial a todos os jovens estudantes que brevemente estarão atuando no fórum, no tribunal, nos tribunais, e aí a gente vai dando lugar e vocês assumindo as devidas instituições. Desejo a todos boa sorte, e como já dizia um magistrado
de saudosa memória, juiz do presidente do Terceiro Tribunal Popular do Júri, Dr. Celso Luiz de Souza Girão. Ele dizia que o estudante ele deve conhecer o fórum como ele conhece o shopping perto da casa dele. Ele sabe onde é que fica a loja tal, a loja que vende sapato, a loja que vende... Então, trocando em miúdos. Conhecer o fórum é saber onde é que fica a vara criminal, onde é que, pelo menos, ter ideia. O cível, onde é que fica as unidades da família, tribunal, enfim. É frequentar. Com isso, é frequentar. Não espere o professor dizer, vá lá no tribunal, vá lá no fórum conhecer. Não, vá, tome a iniciativa, se tiver um tempinho. Feitas essas minhas colocações, cumprimento a todos os advogados, e aqui eu inauguro cumprimentando os doutores Marcelo Lacerda e o doutor Marcos Antônio Caracas, que fizeram a sustentação oral. Caso em julgamento, habeas corpus, que diz respeito à prisão preventiva de organização criminosa, extorsão, lavagem de dinheiro e exploração irregular de jogos de azar. Pleiteia a liberdade provisória sem ou com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alega a carência de fundamentação idônea e a ausência dos requisitos da prisão. Não há, portanto, como acolher os pleitos ora formulados, haja vista que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau se encontra baseada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso. As medidas cautelares, de igual modo, são insuficientes. E aí eu faço um recorte do parecer do Ministério Público quando diz que a ilicitude do patrimônio do paciente, a inexistência de movimentações financeiras suspeitas e o não envolvimento do mesmo nos crimes a ele imputados demandam análise aprofundada do conjunto fático probatório, providência, diga-se de passagem, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Feitas essas considerações, o Ministério Público, por mim representado, requer seja denegada a ordem, Excelência. Pois não, então, passo a palavra à desembargadora Ilna, perdão, para a leitura de seu voto. Desembargadora Ilna, a senhora tem a palavra. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Peço licença para ler as razões de decidir. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, alicerçada com elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta. O paciente é apontado como sócio parceiro da banca Orubetes e administrador da plataforma denominada Pitaco Betis, sendo responsável pelo pagamento de premiações, pela manutenção do referido estabelecimento, pela utilização de frota própria de veículos. As circunstâncias evidenciam sua participação ativa e relevante na estrutura do esquema criminoso, bem como sua capacidade logística para manutenção de expansão das atividades ilícitas, voltada ao domínio territorial da exploração de jogos de azar no interior do estado do Ceará. Ademais, observa-se as condutas atribuídas aos investigados não se apresentam como fatos isolados, mas inseridas em um contexto de atuação estruturada e permanente direcionada à intimidação reiterada de operadores de apostas, à supressão da concorrência, à concentração dos lucros em benefício de organização criminosa, PCC. Tal cenário revela a habitualidade delitiva e evidencia o risco concreto de continuidade das práticas ilícitas. Verifica-se ainda, conforme bem trouxe a autoridade apontada como coatora, que os fatos foram praticados mediante grave ameaça, consubstanciada em
intimidações reiteradas, inclusive com referência a represálias violentas, como incêndios de estabelecimento, ameaça de morte, elevando a gravidade concreta das condutas e o potencial lesivo à ordem pública. A fundamentação ainda das observações da Lei 15272/2025, que orienta a aferição da periculosidade do agente a participar de modus operandi violento e do fundo do cessio de reiteração. Demonstrada a imprescindibilidade da segregação cautelar para interromper a atuação criminosa, as medidas diversas cautelares do artigo 319 do CPP revelam-se insuficientes e inadequadas. Eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam isoladamente a soltura quando presentes os requisitos legais da custódia antecipada. Ordem conhecida e denegada. É como voto, presidente. Pois não, grato pela manifestação e leitura do voto, desembargadora Ilna. Votamos nesse processo, desembargador Helder e eu. E eu indago, desembargador Helder, em vista da sustentação oral, como vota? Pois não, senhor presidente, inicialmente, por intermédio de Vossa Excelência, eu desejo uma boa tarde a todos que estão nos assistindo na forma presencial ou na forma telepresencial, e também cumprimento a todos os que estão participando dessa sessão da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. E também estendo os cumprimentos aos estudantes de direito que estão assistindo a este julgamento, a esta Corte de Justiça, que está procedendo a julgamento de processo, que dizendo a eles que futuramente estarão ou ocupando a tribuna, como os novos advogados ocuparam agora para defender seus clientes, ou estarão, com certeza, aqui ocupando os assentos que hoje nós ocupamos honrosamente. Excelência, com relação ao habeas corpus que está em julgamento, eu confirmo o voto provisório, acompanhando a desembargadora Ilma. Pois não, desembargador Helder, grato pela manifestação e, em seguida, eu já disse aqui que recebi o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, parabenizo novamente. Doutor Marcelo foi bastante elucidativo no contato que teve comigo, mas eu vou acompanhar o voto, doutor Marcelo, apesar do que o senhor me colocou e colocou agora em sustentação oral, que foi no mesmo sentido, mas realmente há uma organização criminosa, estruturada, inclusive com a atuação violenta e intimidadora, né? E há testemunhas que descrevem ameaças graves, inclusive de mortes, né, atribuída ao núcleo executor. E há certas situações que indicam que dentro dessa operação criminosa, duas apostas, né, duas lojas de apostas seriam as beneficiárias, que seriam o Ouro Bets e essa Pitaco Bets, que seriam as plataformas envolvidas diretamente no monopólio imposto pela facção na região. Foi constatado que os valores eram desviados para uma empresa de fachada em São Paulo, mais especificamente uma padaria, né? E há depoimentos, né, que situam o paciente, a princípio, óbvio, que a gente não pode entrar no mérito disso, isso tudo vai ser apurado, mas quando o senhor diz, por exemplo, ele tem realmente uma empresa tentando puxar a situação mais para uma contravenção, eu não tenho nada aqui que possa me apegar. É óbvio que ele tem que lidar realmente com a verdade, dizer o que está acontecendo, mas eu não tenho nada especificamente nesse sentido para lidar. Essa informação que o senhor me trouxe não anula as informações das testemunhas, inclusive assustadas. Há uma testemunha sem rosto número 1 aqui, que o situa dentro dessa operação,
seja pagando premiações para essa Ouro Bets ou apontado como responsável pela Pitaco Bets. Sei que o senhor, na sua manifestação, disse que isso não faz sentido, que essas empresas, em tese, seriam antagônicas, concorrentes, mas isso só a instrução vai dizer. Então, assim, a princípio, eu realmente vou concordar com o voto, porque examinei o processo, eu até fez esse pedido, Sérgio, faça vista e tal, pedido de vista, mas eu realmente estou convencido, de forma que eu acompanho integralmente o voto da desembargadora. E peço licença ao senhor, parabenizando novamente aqui, para ler o resultado. Então, habeas corpus número 062, 1953, 21/2026, do número 22 do roteiro, relatora desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, paciente Antônio Oliveira Silva, decisão a turma por unanimidade de votos, conheceu e denegou a ordem impetrada nos termos do voto da eminente relatora. Então, o julgamento encerrado, doutor Marcelo e doutor Marcos, não é isso? Eu peço licença aqui para chamar o próximo da pauta. Muito boa tarde. Na verdade, eu vou voltar para o número 1, que é um processo de minha relatoria, e eu indago, a doutora Micaele conseguiu resolver o problema? Boa tarde. Oi, doutora Consegue me Micaele, ouvir? Pois não, seja bem-vindo, estou, agora sim. Agora sim, boa tarde. Pois não, doutora Micaele, eu até fui informado aqui, e com muita surpresa, que teve um pedido de adiamento depois da sessão ser iniciada, às 14h05. Então, assim, se a senhora quiser tocar nesse assunto, eu lhe concedo a palavra, antes de eu decidir. Em relação ao pedido de adiamento, Excelência? Porque eu queria entender, doutora. Só uma dúvida, Excelência, esse período que eu vou tratar desse pedido já vai contar como sustentação ou não? Não, ainda não. Eu tenho que decidir o pedido, porque a senhora pediu sim. Então, Excelência, adiamento. Isso, esse caso, Excelência, é que esse processo ele está colocado como extra pauta, então ele não sai na publicação oficial. E aí consta, né, eu até procurei me comunicar com o desembargador de Vossa Excelência, né, que só é intimado quando há o requerimento expresso nesses casos. E tem esse requerimento na petição inicial, que no caso é a do HC. Eu só estou aqui, né, só soube de fato do julgamento ontem ao final da tarde, inclusive mandei, né, sabendo que era um pouco improvável, mas mandei e-mails para os votantes para tratar dessa questão, porque eu realmente não houve ciência pela defesa de que a sessão seria hoje, de que pudesse ter sido efetuada diligências, de que pudesse ter sido feito esses despachos, até de preparação própria, realmente. Então, como houve essa falha de comunicação, o pedido era em relação a isso, para propiciar o contraditório substancial nessa questão, né, de poder de influenciar o julgamento de Vossa Excelência, com tudo que o réu tem direito. Doutora, eu trabalho, graças a Deus, com uma equipe assim, muito dedicada. As pessoas da Câmara aqui, inclusive, me fazem, né, adiar os processos quando há algum equívoco. E assim, nós não constatamos esse pedido. E a senhora há de convir que uma petição às 14h05, mas assim, fica só difícil a gente concatenar as ideias de uma forma mais evidente, né? Então, assim, só lhe dizendo, geralmente, o que se publica é a pauta, não é? A gente intima a parte quando há um pedido expresso, e esse pedido não foi realmente identificado nos autos, doutora. Não... E qual seria o prejuízo, já que a senhora está presente? Como eu narrei, Excelência, com a devida vênia, a questão de poder efetuar os despachos, mas, havendo prosseguimento do julgamento, efetuarei a sustentação normalmente nessa ocasião. Como é poder efetuar um despacho? Não entendi. Poder provocar Vossas Excelências para conversar sobre o processo antes desse julgamento. A senhora tem a sustentação oral, não é? Eu fui informado que a senhora fez um pedido. Eu soube hoje que a senhora fez um pedido ontem 4 horas. O doutor Marcelo, que estava aqui, fez um pedido no mesmo dia, eu consegui encaixá-lo.
Era até bom, eu não falei no assunto, porque nem sabia que ia falar sobre isso, mas ontem eu atendi umas 7 pessoas. Eu não tenho problema algum em atender, venho de uma vara de família, onde a gente fazia atendimento entre um depoimento e outro. Então, para mim é um prazer atender, mas eu não estou vendo, já que a senhora tem a palavra, compreende? E está aqui falando para todos. A senhora insiste nesse pedido de adiamento? Somente se for acolhido, mas obviamente, né, seguindo o juiz de Vossa Excelência, se for proceder ao julgamento normalmente, eu participarei. Perdão, não quero lhe interromper, não. Mas é porque eu vou ter que decidir o pedido, entendeu? É só isso. Mas sem problema, eu até já dei algumas indicações e vou pedir. Esse processo foi incluído para julgamento, estão me dizendo aqui, no dia 12 de março de 2026. Né? E foi solicitada, inclusive, sustentação oral por e-mail no dia 17/3, às 14h13. Então, para todos os efeitos, ele está regular, compreende? Até porque, assim, se há um pedido para sustentação oral, é até meio contraditório com o pedido de adiamento. Pelo menos eu entendo assim, me perdoe a minha colocação, mas eu vou decidir. A defesa, nesse caso, não vai insistir no pedido. Então, a senhora desiste do pedido? Não estou lhe forçando a nada, embora eu já tenha explicado, mas se houver a desistência, eu não justifico, mas se não tiver, aí eu justifico. Fique à vontade, viu? À vontade, eu posso decidir aqui. Então, eu vou decidir, fica mais tranquilo, tá certo? Estou vendo que a senhora está em dúvida. Então, as razões do meu indeferimento. O pedido de adiamento foi feito após o início da sessão, não houve pedido expresso para sustentação oral e houve pedido de inscrição para sustentação, o que, no meu modo de ver, é incompatível com o pedido de desistência. Eles são pedidos antagônicos, né? Porque uma coisa é querer sustentar e outra coisa é querer adiar. Então, assim, eu indefiro o seu pedido formalmente e aí a gente já prossegue aqui lhe dando a palavra. Eu sei que a senhora vai fazer uma brilhante sustentação oral. Então, eu vou aqui anunciar o processo e lhe passo a palavra. Graças a Deus, o som tá direitinho, a gente está lhe vendo bem, tá certo? Primeiro, seja muito bem-vinda, né? Que a senhora é de São Paulo, a gente tem que fazer um recebimento todo especial de quem... Obrigada, mas sou filha do nosso Ceará, sou natural da nossa terra. A senhora parece que tem 2 inscrições, não é? Uma no Ceará e na OAB, ou é outra advogada? É a senhora? Não, isso. Certo, pois não. Então, doutora, eu chamo aqui o habeas corpus número 0620-426-34-2026, o número 2 do roteiro. Eu sou o relator e impetrante, doutora Micaela Almeida Lopes, paciente VJ de ON. Então, a partir de agora, eu lhe dou a palavra para a sua sustentação oral. Novamente, seja muito bem-vinda e pode iniciar, lhe concedo a palavra. Primeiramente, boa tarde novamente, Vossas Excelências, excelentíssimo senhor presidente, desembargador, os demais votantes, a ilustre membro do Ministério Público. Excelências, esse caso, né, fazendo minhas saudações de à tarde, né, que já foi decidida outra questão. Esse caso, Excelências, não é novo nessa Câmara, é um segundo habeas corpus, né? No caso, o primeiro, ele foi deferido a anulação da decisão que admitiu a denúncia por falta de fundamentação. Aí, vejam, Excelências, nesse caso, né, volto aqui à tribuna pelas vias de habeas corpus, que foi, de fato, anulada a decisão, foi proferida nova decisão, porém, ao ver da defesa, continuou deficiente. Isso porque, Excelências, o magistrado não analisou a propositura de ação penal. No caso, por ocasião da denúncia, né, o paciente foi denunciado, porém, a ele foi negado, em que pese houvesse a presença dos outros requisitos necessários, foi negado o ANPP.
Isso porque foi imputado, né, ali como impedimento, a sujeição ao regime da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha. Porém, o paciente não foi denunciado nesses termos, inclusive não foram configuradas outras circunstâncias fáticas que o imputassem às penas da Maria da Penha, e no caso, excelências, isso fica como um vício na capitulação, sanável por outros modos, inclusive pela reanálise pelo Ministério Público, porém, o juiz não percebeu isso, não sanou esse vício e nada fez sobre. Então, trazemos, excelência, como uma causa de nulidade, porque é sabido, né, que o direito penal ele é a última ratio. E, no caso, havendo a propositura do acordo de não persecução penal, seria impossível, né, o prosseguimento por uma ação penal, já que solucionaria ali o litígio. Porém, não foi o que ocorreu. Então, por ser uma prejudicialidade tamanha, né, ao prosseguimento da ação penal, já que é uma questão que anularia totalmente a possibilidade, foi aventado, né, o vício nesse sentido, que não foi combatido pelo juiz sentenciante, não foi explicado pelo Ministério Público depois, e nem foi retificada a capitulação legal. Então, é uma circunstância que não foi devidamente analisada, que obsta diretamente a persecução penal. Então, requer, excelências, que seja reconhecida essa nulidade nesse sentido. Trago ainda, excelências, a questão de que, novamente, né, um tópico que não é novo, repiso o tópico do habeas corpus anterior, que esse processo, ele desde a investigação, que ele vem trazendo alguns problemas, como, por exemplo, o acesso da defesa aos autos do inquérito. Né? No caso, a defesa só pôde ter acesso aos autos do inquérito depois que já tinha sido oferecida a denúncia. Aventamos isso ao magistrado, né, que decidiu que não havia esse prejuízo, porque não foi demonstrado um prejuízo, que se denota claramente agora, a defesa, já que não há o asseguramento absoluto do contraditório durante o inquérito. Porém, né, coadunando com a falta do oferecimento da NPP, nós temos um prejuízo latente, já que a defesa não pôde acompanhar desde o início os trabalhos policiais, nem diligenciar em conjunto com a defesa, com o parquê. Então, denota-se que houve um prejuízo, inclusive nessa questão de garantias do paciente, né, e também de evitar a deflagração dessa ação penal, que vindicamos por essa via que seja anulada. Subsidiariamente, né, que devemos, né, prezar pela escorreta apuração. Então, excelência, peço subsidiariamente que, não sendo o caso da anulação, que seja ao menos para que retorne para a análise desse ANPP pelo Ministério Público ou pela Procuradoria-Geral. Então, superada a questão da comunicação e desses demais vícios que foram percebidos no primeiro grau e que não foram sanados e que causam constrangimento ilegal ao paciente, eu reitero as razões do habeas corpus. Agradeço a palavra. Pois não, doutora. Parabenizo pela sua sustentação oral e passo a palavra ao Ministério Público na pessoa do doutor Sábio. Muito obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento a doutora Micaela e Almeida Lopes, mas eu vejo que o parecer que se encontra nos autos, o parecer que abordou todas as teses levantadas pela defesa, de sorte que seria repetitivo aqui eu voltar a mencionar o posicionamento do Ministério Público, diga-se de passagem, com firmeza. Notadamente, o prejuízo que fora alegado pela nobre defensora, inclusive já debatido em habeas corpus anterior, e que o Ministério Público foi favorável e que ensejou no retorno dos autos para que o juízo decidisse e reformasse a sua decisão, e nesse caso assim foi feita, e o juízo voltou com a decisão bem fundamentada, respaldada e com observância aos princípios constitucionais, de tal arte que o Ministério Público ratifica integralmente o parecer, diga-se de passagem, um parecer bem elaborado, com um conteúdo
em que abrangeu todas as teses trazidas, enfocadas pela nobre defesa. Razão porque nós somos pela denegação da ordem. Muito grato, doutor Sávio. Eu ouvi atentamente, já parabenizei a doutora pela sustentação oral. Eu vou pedir aqui licença para ler só as razões de decidir, tão bem expressas, para não ler o voto todo. E eu inicio aqui. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a inexistência de indício de autoria ou materialidade ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade. A denúncia descreve de forma circunstanciada fatos que, em tese, se subsumem ao crime de assédio sexual, indicando episódios de constrangimento praticados pelo denunciado contra a subordinada no ambiente de trabalho, além de apresentar elementos mínimos de autoria e materialidade extraídos do boletim de ocorrência, do depoimento da vítima e de testemunhas. O exame aprofundado da tese de atipicidade ou da inexistência de justa causa demandaria revolvimento do acervo fático probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. A insurgência quanto à ausência de proposta de acordo de não persecução penal não pode ser apreciada no REIT, pois a legislação prevê mecanismo próprio de revisão da recusa ministerial mediante remessa ao órgão superior do Ministério Público nos termos do artigo 28-A, parágrafo 14 do Código de Processo Penal. O acordo de não persecução penal constitui faculdade do Ministério Público condicionada à análise de conveniência e suficiência da reprovação e prevenção do delito, não configurando direito subjetivo do investigado. Igualmente, não se verifica a existência de cerceamento de defesa, pois a defesa teve acesso integral aos autos antes da apresentação da resposta à acusação e não demonstrou prejuízo concreto decorrente da alegada limitação temporária de acesso ao inquérito policial. No processo penal, a decretação de nulidade depende da demonstração de efetivo prejuízo à parte, conforme o princípio do pas de nullité sans griffe, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal. A decisão que ratifica o recebimento da denúncia exige fundamentação compatível com o juízo de delibação próprio da fase inicial do processo, sendo suficiente a motivação sucinta que demonstra a presença dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a inexistência de hipóteses de absolvição sumária. No caso concreto, o juiz de origem proferiu nova decisão de ratificação do recebimento da denúncia em cumprimento à acórdão anterior, inclusive, óbvio, isso já foi distribuído a mim por conta dessa decisão, foi uma decisão, um voto proposto pela minha relatoria, analisando ainda que de forma concisa as teses defensivas apresentadas na resposta à acusação, inexistindo nulidade. Então, eu proponho, esse processo já foi votado, que a ordem seja parcialmente conhecida e na extensão cognoscível denegada. E eu indago, votam comigo desembargadora Ilne, desembargador Helder, desembargadora Ilne, em razão das sustentações orais aqui, tanto do doutor Sávio como da advogada, como a senhora se manifesta? Acompanho integralmente o voto do relator, de Vossa Excelência. Pois não, desembargadora Ilne. Desembargador Helder, como vota? Pois não, senhor presidente, inicialmente eu parabenizo a doutora Micaele pelo esforço desenvolvido no sentido de obter dessa Corte de Justiça a concessão da ordem. No entanto, diante do bem lançado voto de Vossa Excelência, eu o acompanho na íntegra. Pois não, então vou aqui anunciar o resultado. Habeas corpus 0620-42634-2026, o número 2 do roteiro, a turma, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente da ordem impetrada para denegá-la na extensão cognoscível nos termos do voto do relator. Então, julgamento encerrado. Doutora Micaele, muito boa tarde, até uma próxima sustentação oral. E eu lhe peço licença aqui para chamar o próximo. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Então, o próximo processo é o HC
21623/24/2026, o número 35 do roteiro. O relator é o desembargador Benedito Helder, impetrante doutor Edísio Jataí Cavalcante Neto e paciente José de Fátima Ferreira de Souza. E eu indago, o doutor Edísio está presente? Boa tarde, excelências. Estou sim, excelência. Oi, doutor Edísio, seja bem-vindo. Obrigado, excelência. Doutor Edísio, a gente tem dispensado aqui a leitura do relatório. O senhor tem interesse que leia? Dispensa, excelência. Pois não. Ministério Público? Dispensa também. Pois não. Então, doutor, o senhor tem o prazo de 15 minutos para a sua sustentação oral, viu? Boa sorte, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, excelência. E já inicio realizando meus cumprimentos a Vossa Excelência, que preside esse ato, né, desembargador Sérgio Luiz. E aí estendo meus cumprimentos ao eminente desembargador, relator, Benedito Helder. De igual modo, faço também os cumprimentos à desembargadora Maria Ilna. E também não posso deixar de cumprimentar o ilustre representante do Ministério Público, bem como as pessoas que estão aqui presentes nesta sessão. Excelências, eu venho à tribuna para sustentar esse habeas corpus impetrado em favor do paciente José de Fátima, já que o mesmo está preso cautelarmente desde o início de agosto de 2025, portanto, há vários meses, sem que a instrução criminal tenha sido iniciada. Para o entender da defesa, entendo, de certa forma, por um constrangimento ilegal decorrente desse excesso de prazo. E isso aí fez com que realmente a defesa entrasse com esse habeas corpus. Conforme dito, o paciente foi preso em flagrante no início de agosto de 2025, mais precisamente no dia 9 de agosto de 2025. Sua prisão foi posteriormente convertida em prisão preventiva e durante a tramitação desse processo, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, alegando o excesso de prazo na formação da culpa. Todavia, excelências, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que já havia sido designado uma audiência de instrução e julgamento para a data de 19 de fevereiro de 2026, entendendo-se, à época, que o processo caminhava dentro da normalidade procedimental. A audiência que dessa feita foi designada, foi determinada, ela foi cancelada conforme está nos autos, conforme está nesse pedido de habeas corpus, sem que houvesse redesignação imediata ou previsão concreta de retomada da instrução criminal. E aí, excelências, o fundamento, ao entender da defesa, utilizado para afastar o excesso de prazo, deixou de existir. E cumpre também ressaltar, nessa sustentação, que a prisão preventiva do paciente, que já subsiste há vários meses, se permanecer preso mesmo, dia 9 do próximo mês completará 8 meses de prisão, ou seja, aproximadamente 240 dias, sem previsão nenhuma de marcação de audiência. E o que é mais grave, excelências, é que a instrução sequer foi iniciada, não há pluralidade de réus e não se trata de processo com complexidade. E não houve também, excelências, qualquer conduta protelatória da defesa. Ou seja, não se pode configurar a súmula 15 utilizada neste Tribunal de Justiça. E o segundo ponto que a defesa também vem explanar nessa sustentação oral é que, ao analisar o parecer do eminente procurador de justiça, verificou-se a manifestação pela denegação da ordem com a expedição de recomendação ao juízo de piso, objetivando a designação de nova audiência de instrução e julgamento. Excelências, a defesa respeitosamente não concorda com esse posicionamento, tendo em vista que este advogado já realizou várias diligências na comarca, objetivando a designação de audiência, sendo que o magistrado que estava na titularidade da vara assumiu outra comarca. E, por consequência disso, a juíza da 2ª Vara Civil de Russas, da comarca de Russas, se encontra em respondência na Vara Única Criminal,
é o motivo pelo qual impossibilita a marcação de audiência em uma data próxima. Ou seja, se esse tribunal decidir por esse posicionamento de recomendação, muito provavelmente, caso seja marcada a audiência, será em uma data bem futura, vindo, ao olhar da defesa, agravar mais ainda esse excesso de prazo. É preciso, excelências, nesse caso, verificar que temos que atender a razoável duração do processo, e nesse caso a defesa entende realmente que o paciente já está há um longo período sem que a instrução criminal tenha sido iniciada e sem qualquer previsão concreta para a realização da audiência. A prisão preventiva, excelências, ao entender da defesa também, é uma medida excepcional e que não se pode se transformar em uma antecipação de pena. E aí a defesa vem colocar uma observação importante, que o paciente ele possui residência fixa, o paciente ele não é faccionado, ele não é de organização criminosa e ele possui um trabalho lícito conforme a certidão acostada nos autos. Diante de todo exposto nessa sustentação, excelências, a defesa requer a esta respeitável e colenda Câmara a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, claro, como consequência, a expedição de alvará de soltura e, de forma subsidiária, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, dessa forma, caso vossas excelências entendam pela manutenção de algum grau de cautela processual, é plenamente possível a substituição de prisão preventiva por medidas cautelares diversas na situação do caso concreto. Muito obrigado, excelências, e tenham um ótimo trabalho para vossa excelência. Pois não. Então, eu passo a palavra ao doutor Sávio para a sua manifestação. O senhor tem 15 minutos, doutor Sávio. Pois não, excelência, o parecer do Ministério Público vem reconhecendo que, em momento algum, o juízo deixou de impulsionar a ação penal que trata o habeas corpus em questão. De sorte que, como se vê, a autoridade coatora vem demonstrando impulso e celeridade regulares no andamento do fato, compatíveis com o ordenamento processual e constitucional, não se vislumbrando nenhuma demora que possa ser atribuída à acusação. Não há de falar, portanto, em constrangimento ilegal e muito menos em excesso do prazo na formação da culpa. Feitas essas considerações, ratificando o parecer já acostado aos autos, somos pela denegação da ordem. Pois não. Então, passo a palavra ao relator, desembargador Benedito, para leitura de seu voto. Desembargador, o senhor tem a palavra. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu parabenizo o doutor Edísio Jataí pela sua sustentação oral. Realmente, ele fez um esforço hercúleo, eu diria, e hermenêutico, no sentido de obter a concessão da ordem. No entanto, eu já adianto ao nobre causídio que o meu projeto de ementa está em harmonia com o que manifestou o doutor procurador de justiça. E vou proceder à leitura tão somente do projeto de ementa, a sua parte negritada, considerando que ele, ao meu sentir, é autoexplicativo. E ainda que não seja, logo após a minha leitura e a aprovação desta corte e minha assinatura, o nobre advogado terá acesso total ao corpo da decisão, onde cada tese por ele levantada foi detalhada e pormenorizadamente decidida. Nesse sentido, eu faço leitura do meu projeto de emenda. Caso em exame, habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei número 11.343, de 2006. O paciente foi preso em flagrante
na posse de significativa quantidade de entorpecentes, incluindo aproximadamente 284 gramas de cocaína e mais de 1 quilo de maconha, além de material utilizado para fracionamento e quantia em dinheiro, tendo a prisão sido convertida em preventiva pelo juízo de origem. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. Primeiro, saber se está configurado o excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar constrangimento ilegal. 2. Verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada à luz dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Razões de decidir. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa quando a marcha processual revela tramitação regular e compatível com as peculiaridades do caso, inexistindo, portanto, desídia imputável ao Poder Judiciário. A existência de atos processuais sucessivos, como oferecimento e aditamento da denúncia, expedição de carta precatória para notificação de testemunhas e redesignação de audiência por motivo de organização da agenda jurisdicional, revela regular impulso oficial do processo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a aferição do excesso de prazo deve observar critérios de razoabilidade e as circunstâncias específicas do caso, não se restringindo à soma aritmética dos prazos processuais. Quanto à legalidade da prisão preventiva, verifica-se a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, evidenciados pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos policiais, no auto de apreensão e nos laudos preliminares das substâncias entorpecentes. A gravidade concreta do delito revela-se pela significativa quantidade e diversidade de drogas apreendidas, pela presença de material destinado ao fracionamento e pela apreensão de expressiva quantia em dinheiro, circunstâncias que indicam possível atividade de comércio ilícito de entorpecentes. Ademais, o risco de reiteração delitiva encontra-se demonstrado diante da existência de antecedentes criminais, ações penais em andamento e condenação anterior transitada em julgado, circunstâncias que reforçam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Nessas condições, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Dispositivo e tese, habeas corpus conhecido e ordem denegada, com recomendação ao juiz de origem apenas para que providencie o reagendamento da audiência de instrução e julgamento. É como um voto, senhor presidente. Pois não, desembargador Helder, grato pela leitura do voto. Doutor Edísio, louvo também o seu esforço, mas a situação aqui é muito delicada, porque ele já teve uma condenação com trânsito em julgado no processo 0016-050-22/2013, justamente pelo crime do artigo 33 de tráfico de drogas. Então, isso se confirmar, caracteriza, né, uma reiteração do comportamento. Então, por tal motivo, parabenizando o desembargador Helder pelo voto, eu acompanho o relator e indago. Desembargadora Ilna, como vota? Acompanho o voto do relator integralmente. Então, pedindo licença a todos, eu vou ler aqui o resultado. Habeas corpus 062, 16, 23, 24, 2026, o número 35 do roteiro. Paciente José de Fátima Ferreira de Souza, decisão, a turma por unanimidade de votos conheceu e denegou a ordem impetrada com recomendação ao juiz de origem nos termos do voto do eminente relator. Então, julgamento encerrado. Doutor Edilson, até uma próxima oportunidade. Lhe peço licença aqui para chamar o próximo.
próximo aqui é o habeas corpus número 063, 112958-2025, número 10 do roteiro. Eu sou o relator, impetrante é o Dr. Pablo de Andrade Benevides e paciente FDSL. Eu indago, Dr. Pablo está presente? Sim, Excelência. Doutor Pablo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu indago, alguém tem interesse na leitura do relatório ou podemos prosseguir com o objetivo de adiantar aqui a sessão? O Ministério Público dispensa. Excelência, tendo em vista que há uma certa divergência em relação aos fatos que ocorreram nesse processo, eu queria pedir o relatório só para saber aí o entendimento factual do tribunal em relação a isso. Pois não, doutor. Vou ler aqui. Trata-se os autos de habeas corpus com pedido de concessão da ordem. Perdão. Eu acho que eu estou aqui. Desculpa, eu estava examinando o anterior e deixei aqui no processo anterior. Vou abrir aqui o processo que eu devo ler o relatório. Pronto, agora sim. 063112958-2025. Estou acessando aqui, doutor. Trata-se de ação de habeas corpus com pedido liminar impetrado por PDAB em favor de FDSL. Eu acho que eles abreviaram até seu nome aqui na descrição aqui, doutor Paulo. Exatamente. Foi contra ato do juiz da comarca de Assaré, é porque já sai do sistema essa informação. Nos autos da ação penal número 0200, 65709-2025, informa os autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de abril pela suposta prática do delito tipificado no artigo 217-A do Código Penal, sendo convertida em preventiva, folhas 913 e 66 dos autos de origem. Consta na denúncia que no dia 13 de abril de 2025, por volta das 20h30, na rua Ananias de Mato Arraes, 442, Serraria 1, na Antonina do Norte, FSL praticou ato libidinoso contra Luiz Perdão, porque realmente na denúncia ele cita aqui e a gente está transcrevendo literalmente ato libidinoso com HVPT menor de 14 anos. A genitora da vítima, em denúncia formal, relatou que o denunciado, de forma reiterada, perpetrou abusos sexuais contra sua filha. Segundo a genitora, a vítima confidenciou-lhe que o denunciado a havia abusado sexualmente, narrando os atos sofridos. Em ato contínuo, a genitora conduziu a menor à unidade do Programa de Saúde da Família de Antonina do Norte, onde foi atendida. Conforme consta na ficha de atendimento hospitalar, a vítima reiterou ter sofrido abuso sexual, apresentando resistência ao toque físico e expressando desconforto em ser examinada sem roupas. O Conselho Tutelar e a Polícia Militar foram acionados, sendo a vítima encaminhada ao município de Crato para a realização de exame de corpo de delito, cujos resultados encontram-se pendentes nos autos. Prima facie sustenta a inépcia da denúncia por descrição genérica, argumenta que houve a violação do artigo 41 do CPP e que a peça delatória se limita a afirmar que o paciente, entre aspas, praticou ato libidinoso, sendo uma descrição vaga e abstrata, e que, diante da ausência de detalhes específicos sobre a conduta, impede de exercer plenamente sua ampla defesa. Ainda alega que há ausência de justa causa para a ação penal, uma vez que se baseia exclusivamente em testemunho de ouvir dizer.
defende o erro material e a impossibilidade fática temporal, considerando a divergência de horários, pois a denúncia afirma que o crime ocorreu em 13 de abril de 2025, por volta das 20h30, contudo, documentos médicos mostram que a queixa da genitora foi registrada no mesmo dia, às 17h28, antes do suposto fato narrado na denúncia, folhas 6 a 12. Aduz a contradição e a atuação indevida da autoridade coatora, reconhecendo que a descrição pode ser considerada genérica, mas contraditoriamente a considerou apta, violando o artigo 41 do CPP. Ainda ressalta a complementação de ofício, que para justificar a ausência de vestígios físicos no exame de corpo de delito, inferiu que o ato era, abro aspas, diverso da condição carnal, informação que não constava na denúncia, folhas 6 a 18. Assevera que a prisão é ilegal diante da existência de laço probatório mínimo, afirmando que, além da denúncia ser inepta, não há exame de corpo de delito nos autos e que a única referência ao exame é um depoimento da mãe dizendo que ouviu falar que deu negativo. Ressalta que o paciente não foi encontrado cometendo a infração penal ou acabando de cometê-la. Isso aqui eu li com aspas, cometendo a infração penal ou, aspas de novo, acabando de cometê-la, sendo que a prisão ocorreu cerca de 48 horas depois da data indicada na denúncia, folhas 19 a 21. Conclui postulando liminarmente a concessão da ordem com a expedição do competente alvará de soltura, subsidiariamente a imposição de medidas cautelares diversas e, no mérito, a sua confirmação. Documentos diversos anexados às folhas 24 a 81, autos distribuídos à minha relatoria em 1º de dezembro de 2025, por equidade, conforme termo de distribuição de folhas 83. Decisão interlocutória indeferindo o pedido liminar às folhas 84 a 86, remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, o representante do Ministério Público apresentou parecer às folhas 108 a 113, opinando pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação da ordem de habeas corpus. Após vieram-me os autos conclusos para julgamento, é o que importa relatar. Então, doutor, lhe concedo a palavra pelo prazo de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Excelência, como o relatório já foi muito completo, o que a defesa vai fazer aqui é um resumo da argumentação, mas nosso foco principal será demonstrar fatos que aconteceram após o impetramento da ordem e que reforçam os pontos que a defesa trouxe nesse habeas corpus. Então, nossa primeira argumentação foi que a denúncia apresentada pelo Ministério Público era inepta pela descrição genérica do crime. Sobre isso, eu trago a Vossa Excelência literalmente o que foi escrito pelo Ministério Público, como Vossa Excelência relatou. Abre aspas, no dia 13 de abril de 2025, por volta das 20 horas e 30 minutos. Eu vou pular aqui o endereço também, para não revelar nenhum dado de nenhum envolvido. FSL praticou o ato libidinoso com HVPT menor de 14 anos. O que a defesa aqui traz a esse tribunal é que essa acusação é extremamente genérica. Nós relemos esse processo de ponta a ponta e nós não sabemos o que é que o réu é acusado de fazer com a menor. Nós não sabemos que toque foi esse, em que parte do corpo foi que aconteceu, quando aconteceu. Nós, da defesa, estamos tolhidos de saber isso pela descrição genérica da conduta que foi feita pelo Ministério Público. Dito isso, ao receber a denúncia, o juízo Acó entendeu que a denúncia era genérica, porém, ele nos diz, embora a descrição possa ser genérica, não se revela inepta. O que é uma contradição, porque já está pacificado nos tribunais superiores que não pode haver descrição genérica da conduta. O artigo 41 do Código de Processo Penal é muito claro em dizer que o crime deve ser descrito em todas as suas circunstâncias, de forma que a defesa possa saber que fato é imputado ao réu e possa, de fato, exercer o contraditório. Da forma que está, nós não temos como avaliar se o ato tem característica libidinosa ou não, se foi uma conjunção carnal ou não, nada disso, nenhuma informação dessa é dada à defesa. Porém, os problemas com essa ação penal não acabam aí. Segundo
a denúncia, esse crime teria acontecido no dia 13 de abril. Entretanto, a ficha hospitalar é relatado que a mãe da criança disse, abre aspas, nos dias após o relato, não observou sangramento na menor. Ou seja, por definição, se este crime ocorreu, que nós não sabemos sequer se ocorreu, se ele ocorreu, não pode ter sido no dia 13 de abril. Ele só pode ter sido dias anteriores ao dia 13 de abril, para que a menor pudesse ter relatado à mãe, a mãe pudesse ter observado durante dias e... perdão, excelência, houve um barulho aqui. A mãe possa ter observado durante dias e, então, entendido que não havia sangramento. Portanto, ficou-se demonstrado, já que também falha no artigo 41, a descrição temporal do crime, de forma que não é possível a defesa saber sequer quando o crime aconteceu. Se dissermos que aconteceu no dia 13, resta-se provado que não foi no dia 13. Dito isso, esse problema é agravado ainda mais no ofício que foi trazido a este tribunal pelo juiz Wacó, em resposta ao pedido de informações. Leia-se aqui, entre aspas, inicialmente, para esclarecer que o paciente encontra-se denunciado como incurso no tipo penal do artigo 217-A do CPB, em razão de fato ocorrido no dia 15 de abril de 2025, no município de Antonina do Norte, Ceará. Ou seja, excelências, a defesa não sabe quando isso aconteceu, porque o Ministério Público coloca uma data impossível. O juízo, a qual não sabe quando esse crime supostamente aconteceu, porque coloca que foi no dia 15 de abril, em data divergente da denúncia, de onde foi tirado esse dia 15 de abril para o dia do cometimento do crime, a defesa desconhece completamente. E, por fim, havendo, eu creio, a demonstração da inépcia da denúncia, ainda assim, ainda que a denúncia fosse apta, ainda haveria a total ausência de justa causa nos presentes autos. Por quê? Primeiramente, está pacificado que não há nenhum laudo pericial comprovando a materialidade do crime. Simplesmente não há. Já foi oficiado à polícia mais de uma vez pedindo que esse laudo fosse acostado nos autos. A polícia recebe o ofício, não responde e o réu permanece preso. Dito isso, não havendo exame de corpo de delito nos autos, em crimes de cunho sexual como esse, entende-se que a palavra da vítima, e nesse ponto a defesa concorda plenamente, a palavra da vítima possui uma relevância muito maior e que deve ser dado um valor probatório adequado ao caso. Porém, nós temos um problema, excelência, que é a falta de palavra da vítima nos autos. A mãe não é a vítima do crime. A vítima do crime é a menor. E tudo o que nós temos nos autos, reiteradamente, é a mãe afirmando que a menor disse que sofreu um abuso sexual, mas a menor, em momento algum, fala nada nos autos. E sobre esse ponto, eu trago aqui, excelências, primeiramente, a denúncia do Ministério Público, que nos diz exatamente isso. Aqui, abre aspas, conforme consta na ficha de atendimento hospitalar, folhas 28 e 29, a vítima reiterou ter sofrido abuso sexual, fecha aspas. Ora, isso nos leva a crer o quê? Que a vítima falou com suas próprias palavras que sofreu um abuso sexual. Porém, quando nós olhamos a ficha hospitalar, o que temos, folha 50 dos autos do presente habeas corpus, a genitora afirma que a criança disse que sofreu abuso sexual de um indivíduo do sexo masculino. Então, excelências, não há palavra da vítima que se falar aqui, não há que se falar de um valor especial probatório da palavra da vítima se ela não está nos autos. Apenas a mãe
da criança, dizendo que a criança disse que sofreu abuso sexual. Fora isso, eu trago a Vossas Excelências a decisão, novamente, do juiz, que entendeu pelo segmento da denúncia, onde o juiz, a qual diz o seguinte, novamente, abre aspas, a oitiva da criança poderá e deverá, eu gostaria de ressaltar esse ponto, e deverá ser realizada na fase processual adequada, inclusive com observância das regras de proteção previstas em lei. E qual não foi, Excelência, a surpresa dessa defesa quando o juiz Wacó decidiu por simplesmente dispensar a oitiva da criança, o que está demonstrado nos autos desse habeas corpus, a ata foi colocada, foi juntada quando aconteceu, dispensou-se a oitiva da criança e agora fica se demonstrado que não há justa causa alguma para o prosseguimento da ação penal. Não há laudo, não há relato da vítima, apenas o relato de ouvir dizer. E o relato de ouvir dizer, como bem sabemos, apenas serve ao judiciário para demonstrar outras possíveis testemunhas para o judiciário, e não para fundamentar uma persecução penal, principalmente quando o réu está esse tempo todo preso. Então, Excelências, por fim, nós pedimos que, caso seja denegada a ordem para o trancamento da ação penal, que seja concedida a ordem para a liberdade provisória do paciente, tendo em vista a ausência de indícios de materialidade, aqui não há certeza sequer da materialidade do crime, e muito menos de indícios de autoria do crime, já que a vítima em nenhum momento se manifestou dizendo foi o réu, em nenhum momento, certo? E por fim, nós trazemos aqui mais um último trecho no parecer do Ministério Público, em que o Ministério Público, ao argumentar pela manutenção da prisão preventiva, nos diz o seguinte, abre aspas, no tocante ao requisito da prisão preventiva, verifica-se que estão integralmente presentes nos termos do artigo 312 do CPP. A materialidade encontra respaldo nas declarações do condutor. Aqui eu já reitero que o condutor que prendeu não estava lá presente, tanto é que ele não viu o crime acontecer, tanto é que o que se argumenta é que por causa de diligências contínuas há o flagrante. Então, não há um relato do condutor confirmando a existência do crime. Em seguida, voltando à citação, nos relatos testemunhais, porém o Ministério Público não diz quais são essas testemunhas, não diz onde estão nos autos os seus relatos, ou se foram ouvidas em audiência, ou o quê. Quais são essas outras testemunhas que dizem que o réu é o culpado, que dizem que viram esse crime acontecer. Não há. Seguindo, voltando à citação, e, sobretudo, no depoimento da genitora da vítima, que reproduziu as revelações feitas pela criança. Ora, esse é o único elemento contra o réu. Aqui, o depoimento da genitora da vítima, e nada mais. Então, Excelências, com base no exposto, eu peço a concessão da ordem para que se tranque essa ação penal e, subsidiariamente, a liberdade provisória do réu, e agradeço por vossa atenção. Pois não, doutor. Passo aqui a palavra ao Ministério Público para a sua sustentação oral. Muito obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento o doutor Pablo de Andrade, e aí eu faço minhas as palavras aqui ditas em julgamento anterior pelo eminente desembargador Benedito Helder, quando ele adjetivou a atuação do advogado anterior como uma defesa hercúlea. E eu me aproprio dessas palavras respeitosamente para também dizer que hercúlea e brilhantemente o doutor Pablo, jovem advogado, já demonstra talento, a didática, explorou vários pontos, porém, ouso discordar pelo fato de que a matéria trazida, ela diz respeito à matéria de prova, matéria fática, matéria que necessita um aprofundamento nos autos e, como é sabido, o habeas corpus não é a ferramenta adequada para discutir
essas imperfeições alegadas pelo ilustre Dr. Pablo de Andrade Benevides, repito, que brilhantemente aqui atuou e que espero que retorne várias vezes e que tenho certeza que seu futuro será evidenciado com muitas glórias, com muitas brilhantes atuações. Claro que se deparará com alguns insucessos, isso é natural. Porém, como disse, havia eleita o exame aprofundado do acervo fático, incompatível com o rito célere do habeas corpus, o que impede o reconhecimento, o conhecimento do habeas corpus nesse ponto. A suspensão da ação penal por justa causa, repito, não tem neste momento, porque existe prova mínima capaz de ensejar na ação penal, né? E a ação penal é exatamente para isso, para a busca da verdade. O fato do nobre advogado dizer que a prova se baseia na palavra, não na palavra da vítima, mas sim na genitora, na palavra da genitora, temos que aqui levar em conta o fato da vítima ser uma criança de 4 anos de idade, e seria muito exigir umas declarações minuciosas de como aconteceu. Porém, como dito, ao longo da instrução probatória, tenho certeza que o juiz irá apurar com todas as minúcias, até porque se trata de um crime grave. Feitas essas considerações, considerando que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, e diga-se de passagem, com a fundamentação idônea por parte do magistrado ACO, o Ministério Público se posiciona no sentido de que seja denegada a ordem de habeas corpus, Excelência. Pois não, doutor Salve. Eu também parabenizo o doutor Pablo pela manifestação. Agora, eu queria inicialmente, já que foi falado pelo Ministério Público, e uma das situações que ocorreu aqui foi a questão de a criança não ter sido ouvida, eu sempre guardo aqui na memória que o depoimento de uma criança tem que ser um depoimento sem dano, né? Essa é a realidade, e como o Ministério Público aqui se posicionou, trata-se de uma criança de 4 anos, e eu quero dizer aqui o seguinte, que a própria entrevistadora, né, avaliou a vítima e concluiu o seguinte: a criança não compreendia perguntas, não conseguia narrar os eventos, demonstrava medo ao ouvir o nome do acusado, ficava de cabeça baixa sem interação, era incapaz de fornecer relato minimamente confiável. E aí ela recomendou formalmente que a oitiva não fosse realizada, certamente porque ela avistou a possibilidade de danos em uma vítima fragilizada a este ponto. Então, a decisão do juiz se baseou exatamente nessa situação. Então, é só esclarecendo, porque são esse tipo de delito. Me preocupou também não ter laudo, mas o laudo, certamente ele virá aos autos, mas muitas vezes o laudo nem indica nada, né? E isso não impede que o processo siga. Então, assim, feitas essas observações, eu vou pedir licença aqui para ler as razões de decidir. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstradas, de plano e sem dilação probatória, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade ou causa instintiva da punibilidade, conforme a orientação consolidada do STF e do STJ. No caso concreto, a denúncia descreve o fato criminoso com indicação de data, horário aproximado, local, identidade do acusado, condição de vulnerabilidade da vítima e contexto fático, inclusive mencionando o relato da genitora, o atendimento na unidade de saúde e o encaminhamento para exame pericial, atendendo assim aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Os elementos informativos colhidos no inquérito policial, notadamente as declarações do condutor, das testemunhas e da genitora da vítima, revelam a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade suficientes para a deflagração da persecução penal, sendo inviável nessa via estreita o reexame aprofundado da prova. As alegações defensivas relativas à suposta divergência de horários, à inexistência de vestígios físicos ou à fragilidade do acervo probatório demandam incursão no conjunto fático probatório
providência incompatível com a cognição sumária do habeas corpus. Quanto à prisão em flagrante, ainda que arguída a ausência de contemporaneidade, verifica-se que houve perseguição do suspeito após ciência dos fatos e posterior captura, circunstância que, em juízo preliminar, molda-se às hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal. De todo modo, a superveniência da decisão que homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal constitui novo título judicial apto a embasar a custódia, superando eventuais vícios do flagrante. A decisão que decretou a preventiva encontra-se concretamente fundamentada na gravidade da imputação em estupro de vulnerável contra criança de 4 anos, bem como na necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade da conduta e da tentativa de evasão do paciente, após tomar conhecimento da denúncia. Por conseguinte, ausente ilegalidade manifesta ou teratologia, não se verifica constrangimento legal apto a ensejar a concessão da ordem, tampouco se mostram adequadas, no caso, as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, a minha proposta é que a ordem seja parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Então, eu indago, voltam comigo desembargadora Ilna e desembargador Helder nessa sequência, eu indago desembargadora Ilna como vota. O voto do relator integralmente. Desembargador Helder. Pois não, senhor presidente, eu também acompanho o voto de Vossa Excelência, não se antes parabenizar efusivamente o doutor Pablo Benevides, realmente terá um futuro brilhante, assim, na sua trajetória como profissional de direito. Como voto? Pois não. Então, lendo aqui o resultado, habeas corpus número 063-11-2958-2025, número 10 do roteiro. Eu sou o relator, paciente F de SL, decisão, a turma por unanimidade de votos conheceu parcialmente da ordem impetrada para denegá-la na extensão cognoscível nos termos do voto do eminente relator. Julgamento encerrado. Então, peço licença ao doutor Pablo, me despedindo aqui, doutor Pablo, até uma próxima oportunidade para chamar o próximo. Muito obrigado, Excelência, pela oportunidade e agradeço também as parabenizações de todos, viu? Até mais, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Pablo. Então, o 5 houve uma desistência, já foi julgado, o número meia dúzia também. Então, eu passo ao 7º, não é isso? Que é apelação, crime. Só uma pergunta, faltam quantos? Só faltam 2? Então, prosseguimos, tudo certo? Posso... Então vamos adiante. Então, trata-se da apelação crime 0001 02388, 2000, número 13 da pauta 8. Eu sou o relator, apelante é Elivaldo Xavier Barbosa, e os advogados são doutores Luciano Veloso da Silva e George Theo Andrade Lima da Costa. Os patronos estão presentes? Eu tenho a informação aqui que não estão na sala. Então, eu vou aqui repetir aqui o nome e fazer novamente a chamada, senão peço autorização aos colegas desembargadores já para ler o resultado. Então, apelação crime número 001-02388-2000, número 13 da pauta 8. Eu sou o relator, apelante Elivaldo Xavier Barbosa, advogados doutores Luciano Veloso da Silva e Jorge Theo Andrade Lima da Costa. Estes advogados que eu me referi estão nas salas ou outro apto a fazer a sustentação oral? Bom, então, como eu recebi a informação de que não há, de que não estão nas salas esses advogados, eu vou ler aqui o resultado. Apelação crime número 0001023882.000, número 13 da pauta 8. Decisão, a turma por unanimidade de votos não conheceu do recurso nos termos do voto do relator. Julgamento encerrado. Então, eu chamo o próximo, que é apelação crime número 0200-66381-2025, número 45 da pauta 8. O relator é o desembargador Benedito Helder, o apelante é LG de S, o apelado CJAR, e o advogado é o doutor Ícaro de Almeida Brasil. Doutor Ícaro está presente? Uhum. Doutor Ícaro?
né? Estamos aqui. Doutor, consegue me ouvir? Ô, doutor Ícaro, consigo sim, seja bem-vindo, viu? Será que essa é a mesma situação daquele da desembargadora aí? Né? Mesma situação? Então, desembargador, eu lhe concedo a palavra. Pois não, senhor. Como é de costume, quando a decisão é favorável ao advogado que irá sustentar, nós indagamos se ele tem interesse ainda em sustentar diante da decisão favorável, porque aqui, no caso, o doutor Ícaro, ele é advogado do apelado, e no Isso. caso, eu estou desprovendo a apelação, de forma que foi um resultado favorável ao apelado. Diante disso, eu perguntaria ao nobre advogado se ele ainda insiste em sustentar. Sem interesse, Excelência. Perdão. Então, a defensoria tem interesse? Não, excelência, não tem. Então, peço licença para ler o resultado. Apelação 0200-66381-2025, o número 45 da pauta 8, relator desembargador Benedito Helder Afonso Biapina, apelante LG de S, apelado CJAR, advogado doutor Ícaro de Almeida Brasil, decisão a turma por unanimidade de votos conheceu do recurso para negar-lhe provimento nos termos do voto do eminente relator. Então, julgamento encerrado. Doutor Ícaro, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Até uma próxima oportunidade, viu? Seja sempre muito bem-vindo. Igualmente. Obrigado, Excelência. Boa tarde. Então, encerramos. Julgamos 112 processos, segundo informações aqui. São 15h59. Alguém tem algum requerimento a fazer? Não? Então, posso encerrar a sessão? Então, declaro encerrada a sessão. Até uma próxima oportunidade. Que bom que tivemos aqui os estudantes até agora, até o final. Terminou cedo a sessão, nem sempre é assim, viu? Pois boa tarde a todos, muito grato. Até uma próxima oportunidade.